acrescenta a tua fé. Além de saber lidar com as ofensas do próximo, é também para saber repreender sem ofender. Jesus Cristo diz assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se a nossa fé for controlada, nós conseguiremos repreender alguém sem ter intenção de ofender. Porque às vezes, por causa de uma situação em concreta, nós, ao invés de lidarmos com cuidado com a situação, entramos e reagimos de igual modo como está a reagir a pessoa que quer nos atacar. E isso não é o que as Escrituras nos aconselham. E o terceiro aspecto que se veja aqui é que, além de saber lidar com as ofensas do próximo, além de saber repreender sem ofender, também é preciso acrescentar a nossa fé para sabermos perdoar. Olha só, Jesus está dizendo aqui, olha, ainda que te ofenderem 7 vezes, ainda que 7 vezes ao dia perdoou, desde que ele venha e reconheça, então você deve lhe perdoar. E o perdão, queridos e amados irmãos, ele às vezes serve como um critério de curas de mágoas internas. É verdade, existem pessoas que por não perdoar e sempre que lembram da situação, aquilo causa a mesma dor que teve no começo, quando a pessoa reviveu ou viveu aquela situação. E esse problema às vezes impede que a nossa oração seja ouvida diante do próprio Deus. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, a Bíblia diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes coisa alguma contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Olha só, é preciso crescermos a nossa fé para conseguirmos entender que temos que liberar perdão. É preciso crescermos na fé para conseguirmos sabermos lidarmos com as ofensas do nosso próximo. É preciso crescermos na fé para aprendermos a como repreender sem que com isso tenhamos intenção de ofender o próximo. Temos que crescer na fé, é o que as Escrituras nos recomendam aqui. E nós temos que continuar, dia após dia, a viver e a nos renovar. Dia após dia, a caminhar. Dia após dia, a orar e a entregar a nossa vida na mão de Deus. Nós precisamos crescer na fé para que tenhamos paz no vale. Meu Deus. Salmo número 23, versículo 4. A partir do versículo 1, Davi começa a dar uma lição autêntica de fé aqui. Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia de Jerusalém diz que em nada me faltará. Aquele que tem fé, ele sabe que ele pode contar com Deus para tudo. Ele pode contar com Deus em todo momento. Às vezes, se não estás a conseguir perdoar, conte com Deus e diga: Senhor, me ajude a perdoar, me ajuda a ultrapassar. Se não estás a conseguir vencer uma luta, conte com Deus. Davi está dizendo que o Senhor é meu pastor, em nada, em nenhum momento ele vai me faltar. Em nenhum momento ele vai me abandonar. E no versículo 4 ele dá uma autêntica lição de crescimento espiritual. Ele mostrou que a fé dele era tanta que no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Todos nós sabemos que a palavra vale é um símbolo de tribulação, de dificuldades, de problemas diversos. Então a ideia que o rei Davi está querendo passar aqui é o seguinte, para me entender melhor: ainda que eu tivesse com um problema grave, onde aparentemente dava a ideia de que vai morrer agora, onde a morte assombra, eu não temeria mal algum. Isso é fé. Porque às vezes nós estamos com um doente em casa, às vezes estamos com um filho em casa, só o queixar dele, a dor dele, aí já olhamos, meu Deus, e o pensamento vai: será que ele vai morrer? Mas aquele que tem fé, ele precisa crer que pode até passar por dificuldade,
Mas ele não teme mal algum. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque ele crê no Deus que lhe sustenta. Porque ele crê no Deus que em nada lhe tem faltado. Quer dizer que quem crer em Deus vai permitir com que nós tenhamos paz no vale, com que tenhamos paz mesmo no momento de tribulação. Porque muitas das vezes nós ficamos perturbados mais pelo que pode vir a acontecer do que com o que o próprio Deus permite que aconteça. Ou seja, a falta de fé que nos deixa totalmente inseguros vai tirar a nossa paz mais do que aquilo que o próprio Deus permite vir a acontecer. Ou seja, as pessoas se atrapalham mais com a situação em concreta do que o que na verdade Deus pode permitir acontecer ou não acontecer. Então fica aqui de que aquele que tem fé, ele precisa entender que terá paz no vale. Está a passar, está a caminhar, está a andar, está andando dia após dia. E no meio dessa caminhada, ele entende que não, eu estou no vale. A morte me assombra, o problema me assombra, a dificuldade me assombra, a ruína me assombra, as situações adversas me assombram. Mas no meio de tudo isso, eu confio no Deus que em nada me falta. Nós temos que ampliar a nossa fé, por quê? Porque Deus está comigo. Deus está contigo. Davi disse, olha, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Meu Deus, precisamos entender isso. O fato de Deus estar conosco, o fato de que Deus está conosco faz toda a diferença. Porque às vezes vivemos inquietados e perturbados. Porque às vezes vivemos assim, meio inseguros, porque não escutamos e nem temos certeza. E quer dizer, duvidamos, e a fé é mesmo isso. A fé vem remover toda dúvida. A fé vem remover toda situação de insegurança. A fé vem remover todo o temor. Aquele que tem fé, ele vive seguro. E saber que Deus está contigo deve te dar estabilidade. E entendemos o quê? Que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com nossos inimigos. E quem vivenciou isso foi Geazi. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Geazi se surpreendeu bastante com a fé que tinha Eliseu. A certa altura eles foram cercados e Geazi veio a gritar, ai, meu senhor, estamos cercados. E o homem de Deus, Eliseu, levantou e disse, rapaz, fica calmo. Porque aquele que tem fé, ele age com calma. É preciso ter calma em como lidar com a situação. Por quê? Porque a fé em Deus deverá trazer uma nova perspectiva de visão. E diz a Bíblia Sagrada que nesse caso, em saber que Deus está conosco, Eliseu orou a Deus para que Geazi visse o que ele estava a ver. Quem tem fé, veja o que os outros não estão a ver. Quem tem fé, percebe o que os outros não estão a perceber. Quem tem fé, ele amplia o seu raio de ação. Então nós precisamos ampliar o nosso raio de ação. Por quê? Porque crendo que Deus está contigo, perceberás então que quem te cerca está cercado e só ele que não sabe. Quer dizer, quando o rapaz olhou e disse, oh meu Deus, afinal os que vieram nos cercar também estão cercados, pois aquele que vive pela fé, ele está seguro de que o próprio Deus protege a sua vida, protege o seu arredor, protege o seu derredor, de que o próprio Deus é quem caminha com ele e ele está com Deus. Então esperamos que cada um de nós daqui para frente memorize isso no seu coração. Memoriza isso em sua mente, de que eu preciso somente crescer em fé, porque quando eu cresço com fé, algumas coisas acontecem. Eu vou saber me dar com as ofensas do meu próximo. Quando eu cresço com fé, eu vou saber repreender sem querer ofender. Eu vou saber perdoar. Eu vou conseguir descansar mesmo estando no vale. E mais do que isso, eu tenho segurança que Deus está comigo. E por Deus estar comigo, mais está comigo do que aquilo que está no mundo. E por Deus está comigo, eu vou olhar as coisas de uma maneira totalmente diferente, sob uma visão totalmente diferente, e por Deus estar comigo ainda, vão perceber que quem me cerca, na realidade está cercado pelo poder de Deus. Então não existe mal que Deus não tenha domínio.
Não existem situações que podemos passar que às vezes olhamos na paz, será que o meu problema Deus também sabe? Deus sabe, Ele tem autoridade sobre ele, sobre a sua mão, sobre a sua orientação, e a hora que Ele entender, Ele vai tocar e a situação vai mudar e as coisas vão se alterar. Espero que essa palavra entre no teu coração, que cada um de nós precisa entender, ter certeza de que Deus está comigo, e o facto de Deus estar contigo acaba sendo o trunfo suficiente para vencer todos os nossos obstáculos. Nós temos que crescer na fé, temos que ampliarmos dia após dia a nossa vida espiritual. Que Deus restaure a tua vida, que Deus renove a tua vida, que Deus te levante dessa situação em que se encontra, que Deus te dê a paz nesse vale e que a tua fé te garanta a estabilidade. Nós oramos nisso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra faça morada em ti e que essa palavra venha surtir efeito em ti, em nome de Jesus. Amém. Meus agradecimentos à irmã Rosileide por esse privilégio de estar aqui nessa altura, e vamos orar a Deus agora para que essa palavra faça o seu trabalho em cada coração. Senhor da glória, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Nos ensina a crescermos na Tua palavra, segundo a Tua vontade. Do jeito como o Senhor a pronunciou, que ela faça o seu trabalho em cada pessoa. Nós queremos Te agradecer em tudo, em nome de Jesus.